Bom, gostaria de agradecer primeiro, paciência, desculpa, mas os problemas técnicos. É, a gente acontece, né? Assim, está se adaptando ao uso dessas tecnologias agora, nesse contexto. Acho que são ferramentas novas e a gente vai tentando se adaptar. Bom, primeiro agradecer a disponibilidade de vocês, de todo mundo que tem um interesse no tema e pelas inscrições a gente colocou, pediu que as pessoas falassem, dessem algumas informações sobre elas, mas para conhecer um pouco do público, né? E a gente viu que tem muitos policiais que se inscreveram, assim como estudantes, outros públicos. E então um, é um prazer, né, receber essa audiência e também ficar muito satisfeito por poder compartilhar esse nossa pesquisa, um pouco do nosso trabalho, os dados que a gente tem trabalhado com um público maior, né? Bom, de antemão, eu vou colocar que a gente teve que fazer algumas escolhas. O título, na verdade, ele é amplo, né? Mas a gente teve que fazer algumas escolhas e então a gente tentou recortar para não ficar uma coisa muito extensa, porque eu acho que esse formato de webinar é uma coisa muito nova. Então, se a gente colocasse muito dado, muita informação, talvez ficasse um pouco truncado para a gente conversar aqui e as pessoas perdessem interesse ou mesmo não captassem todas as informações que a gente está querendo passar, porque às vezes é muita coisa, né? Eu, particularmente, quando participo desse tipo de evento, também às vezes fico um pouco confuso quando tem muita informação. Então, mas de qualquer forma, já peço desculpas e a gente está aberto, depois já temos espaço para a gente fazer as perguntas, tal, responder as perguntas. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que não fique clara, vocês depois mandem com perguntas, e também vai ter meu e-mail, qualquer questão depois que quiser conversar, a gente pode conversar por e-mail, por outros caminhos, né? Bom, a gente dividiu a apresentação mais ou menos em 3 partes breves, né? Vou tentar me limitar ao tempo de 30 minutos aqui, que primeiro, por que estudar a percepção da população sobre a polícia, sobre as polícias, sobre o policiamento é importante, né? Porque que isso pode ajudar a gente a entender um pouco mais da atividade policial. Depois a gente pega especificamente, fez um recorte de tentar explorar se as pessoas sabem a diferença, na verdade não a diferença, né, mas se as pessoas sabem identificar o que a polícia militar faz, o que a polícia civil faz, né? E, por fim, a gente vai falar um pouquinho desse tema, que é um tema de mais interesse do Neve e que também acho que é um tema que está um pouco em debate, talvez aqui no Brasil não tanto no momento, mas em outros, sei que nos Estados Unidos, na Inglaterra, isso é um tema não novo, mas que agora voltou. O debate é a questão do policiamento por consentimento, né? E que os dados Neve, de certa forma, dialogam com esse tipo de abordagem, né? Eles ajudam a pensar um pouco nesse sentido. Então, é isso. Então, primeiro, a título introdutório, por que, então, que a percepção da população sobre a polícia, sobre as autoridades em geral, mas aqui ele está pensando especificamente sobre a polícia, importa, né? Eu coloquei aqui quatro caixinhas, né? Do lado direito, do meu lado esquerdo, né? As caixinhas verde, acho que são decorrências naturais da própria atividade natural da instituição polícia militar, né? E do lado direito, no coxinha, talvez talvez não, são questões que a gente enxerga como importantes decorrências, né? Dessa percepção, né? Que são questões possíveis de
de se observar através dessa percepção das pessoas sobre a polícia. Bom, a questão do uso da força, eu acho que não é muita novidade, né? Acho que a polícia ela é uma característica das instituições policiais, né? Essa disponibilidade do uso da força, e ele é um elemento muito, muito marcante na relação com a população em geral, né? Não o uso efetivo da força, mas a própria disponibilidade da força é muito marcante na experiência que as pessoas têm com a polícia. E isso, de certa forma, tem reflexos, acho que, um tanto evidentes na forma como as pessoas veem a polícia, enxergam a polícia e como elas vão julgar a polícia e o policiamento. A gente pensar um pouco mais, agora mais recentemente, nesses eventos, não tem como não tocar nesses eventos, como a gente está falando, os eventos de violência policial que tem, vamos dizer, pipocado aí com mais frequência na mídia, na televisão, por conta até do advento do celular aqui no Brasil, mas também os eventos recentes dos Estados Unidos, que tem um efeito, né, um efeito cascata sobre o mundo, né, o assassinato do George Floyd e tal, fica muito claro, né, como a questão do uso da força ela repercute diretamente sobre a imagem da população, da polícia e, de certa forma, tem aquele papel de colocar a população ora contra, ora a favor, mais explicitamente das polícias. Um segundo ponto, mais relativo à visibilidade, que é isso, que isso não, né? Talvez não seja tão óbvio, mas por ser muito visível, né? O trabalho muito visível, uma instituição muito visível, os agentes policiais muito visíveis no dia a dia, na sua atividade ostensiva, eles acabam sendo como um espelho de diversas questões mais amplas na sociedade, né? Então, mas que acabam tendo um impacto muito grande sobre a polícia. E então questões como questões como racismo, como a corrupção, como desigualdade, elas têm um impacto muito grande na percepção da população sobre a polícia. Então, é importante entender um pouco o termômetro, né, de como a população está vendo a polícia. A polícia, por essa visibilidade, ela é muito vitrine, né, desses pontos. Bom, a gente poderia falar mais sobre isso aqui, mas para não ficar me alongando muito, como decorrência da importância, acho que não como decorrência, mas a importância de entender um pouco como a população percebe a polícia, eu acho que tem a questão da cooperação. Eu acho que todas as instituições, as polícias dependem, acho que a cooperação é um elemento muito importante da atividade policial, muito, muito importante para a efetividade do trabalho policial. Ou seja, se as pessoas não estão dispostas a denunciar, a dar informações, a obedecerem mesmo às ordens policiais, elas atrapalham muito o trabalho da polícia. Na verdade, o trabalho da polícia depende muito da cooperação da população. E então, por isso que é importante acompanhar, o que as pessoas pensam da polícia, né? E por fim, talvez uma discussão um pouco mais vamos dizer, longa, mas a gente pode colocar aqui, é que muitos trabalhos que tentam pensar um pouco como avaliar o desempenho, pensando no policiamento como política pública, levantam que uma medida mais compreensiva do trabalho policial, ela não pode se limitar só aos indicadores, vamos dizer assim, clássicos, né, que leva em conta prisões, flagrantes, investigação, casos solucionados, né? Ela deve levar em conta também os sentimentos das pessoas, a confiança na polícia, né? Então, entender um pouco a percepção da população sobre a polícia também é importante nesse sentido, para tentar entender um pouco do desempenho da polícia aos olhos da população. Bom, vamos diretamente ao ponto, aos dados, falar um pouco dos dados aqui.
Eu vou falar um pouco dos dados do Neve, porque apresentar um pouco da experiência do Neve com esse tipo de pesquisa, de opinião, né? O Neve já tem uma certa experiência nesse tipo de trabalho, né? De fazer surveys, né? Que a gente chama, com a população sobre esses temas de violência, direitos humanos, né? Então, na primeira década dos anos 2000, o Neve conduziu diversas ondas do mesmo survey, esse que tem aqui, atitudes, normas culturais e valores em relação à violência e à violação de direitos humanos, né? E nesse survey contava com algumas perguntas sobre a polícia, né? Uma avaliação mesmo das polícias militar e civil, questões sobre rapidez no atendimento, segurança nas ruas do bairro, educação na abordagem, etc. E na pesquisa mais recente, a gente teve, que é essa pesquisa, né, Construindo a Democracia no Dia a Dia, Direitos Humanos, Violência e Confiança Institucional, a gente teve a oportunidade de adentrar um pouco, de esmiuçar algumas questões que a gente sentia falta, né, nos surveys anteriores que o Neve conduziu. Então, a gente tem questões sobre essa, né, que eu falei, já adiantei que a gente vai tratar sobre a identificação da PM da Polícia Civil, questões relacionadas à cooperação, situação de cooperar, confiança, justiça procedimental, as pessoas que tiveram contato, como foi esse contato, as pessoas que foram abordadas, etc. Né? Então, é isso. Estou dando só para dar um panorama geral dos dados, mas a gente vai se focar nessa apresentação. Eu acho que a gente tem material para fazer outras aqui, né? Mas nessa a gente vai se focar um pouco na questão da identificação da PM, da Polícia Civil, e depois tratar um pouco das questões de justiça procedimental e eficácia, apresentar brevemente elas, né? Bom, então pergunta, né? Base, né? Dessa primeira parte. Os habitantes da cidade de São Paulo, né? Na verdade eu falo paulistanos, né? No começo, mas na verdade são os habitantes. Sabem identificar as diferenças entre as duas agências policiais? Voltando um pouquinho, né? Bebendo da fonte dos surveys anteriores, esse gráfico mostra um pouco daquela questão que eu falei agora há pouco, sobre a avaliação da Polícia Militar e da Polícia Civil. Então, é possível ver aqui em azul, são as avaliações da PM e da Polícia Civil como regular, o verde é a avaliação como boa de ambas, e o laranjinha aqui é as avaliações mais negativas, né? Então, a gente pode ver que as avaliações elas variam de forma muito parecida, né? Tendo em conta também a margem de erros, não dá para dizer que são diferentes. E a variação delas é parecida, do PM boa, do PM e da Polícia Civil boa, da Polícia Militar, da avaliação regular de ambas, né? E mesmo a negativa. Então, a gente acaba sempre com o questionamento: será que as pessoas sabem? Elas avaliam da mesma forma que elas sabem? Elas sabem a diferença mesmo, né? Elas sabem o que que cada uma faz, elas avaliam igual porque elas julgam realmente de forma semelhante a atuação das duas. Então, isso levou a gente a fazer o questionamento nesse survey mais recente, 2015. Eu vou tratar só de 2015 aqui, aqui do que a gente conduz em 2015, porque em 2018 a gente não tem essa questão. Que a gente fazia uma pergunta simples, né, que desencadeava mais 3 perguntas depois, que era a seguinte: qual a polícia responsável pelo policiamento das ruas? Né, que a gente queria, e a pessoa podia responder polícia militar, polícia civil, nenhuma das duas, ou não sei, né? Acho que nenhuma das duas não, né? Não sabia. E é qual a polícia responsável pelo registro e investigação de crimes? Então, os resultados são esses, né? 42% sabe identificar as duas. Souberam identificar que é a PM que faz o policiamento das ruas e que é a Polícia Civil que faz o registro de investigação dos crimes. 23%
soube identificar só a PM, né? E 5% soube identificar só a Polícia Civil. É interessante isso, né? Porque é interessante que parece que quando a pessoa sabe identificar a Polícia Civil, ela necessariamente sabe identificar a PM, mas o contrário não, né? E 30%, né? 30% das pessoas que participaram da pesquisa, da nossa amostra, não sabia a diferença entre as polícias, não soube identificar, que é um valor, eu acho, significativo. Então, depois de responder essas perguntas, as pessoas que na verdade, responderam que sabiam identificar a polícia militar, elas eram perguntadas a respeito se elas tinham respeito, na verdade, se elas tinham respeito pela polícia militar, assim como quem respondeu pela polícia civil tinha a mesma pergunta a respeito, sobre a polícia civil, e quem não tinha respondido nenhuma dúvida também era perguntado, mas perguntado de forma genérica, né? E aqui nós temos os resultados, né? O que vale ressaltar aqui? É bom destacar que aqui é uma pergunta a respeito da instituição, né? A respeito pela Polícia Militar, ou a respeito pela Polícia Civil. O que a gente vale a pena destacar aqui? Eu acho que a grande maioria das pessoas relatou que com frequência tem respeito pelas polícias, né? Eu acho que tem uma diferença, né, entre os valores aqui, mas não sei se vale a pena destacar, porque é uma coisa tão gritante assim, né? Então, a Polícia Militar aparece um pouquinho mais de respeito, né? Mas o interessante é que isso vai se repetindo, a gente vai ver, é a questão etária, né? Como pessoas mais velhas demonstram um posicionamento mais positivo com relação ao respeito. Com relação às três instituições, tanto a PM, quanto a Polícia Civil e quanto para quem não distingue. Ou seja, quanto mais velho, parece que há maior disposição de se posicionar favoravelmente à polícia. Aí, além do respeito, a gente tinha uma pergunta sobre honestidade, né? E essa pergunta já é diferente porque ela se refere aos policiais, aos agentes, não mais à instituição. Então, os policiais militares, os policiais civis ou os policiais geral, né, sem distinção, são honestos. E aqui a questão é um pouco diferente, né? Se a gente julgar, né, na verdade, eu acho que é plausível que a gente compreenda que aqui no caso, o às vezes, responder que somente às vezes socorre, não é um posicionamento positivo, né? Só às vezes eles são honestos, eles deveriam ser sempre, né? É o que a gente espera. Então, se a gente interpretar assim, ou às vezes junto com raramente, né, que é uma junção do raramente e do nunca mesmo, que a gente juntou as categorias para ficar mais fácil de captar, a gente tem um percentual grande dos respondentes que são críticos à honestidade dos policiais, né? Aqui, e acho que isso é parecido, somente entre aqueles que sabem identificar a polícia militar e a polícia civil, e aqui, no que você não sabe identificar, a gente, por sua vez, tem um grande número de não resposta, né? De 25% das pessoas não responderam isso. Essa questão, às vezes, essas questões tocam temas mais sensíveis, a gente, no próprio survey, quando questões sobre desvios, se a polícia comete algum é corrupta, alguma coisa assim, normalmente você tem um alto número de não respostas, as pessoas preferem não responder, né? E aqui também, observando a questão da idade, também é muito importante para as três, né? Então, quanto mais velho, melhor, mais positivo é o posicionamento, vamos dizer assim. E aqui a questão racial também aparece. Você comparando um grupo, dividindo entre dois grupos, entre não brancos, negros e pardos e brancos, né? Os negros e pardos, eles julgam de maneira mais negativa. É uma diferença significativa. São dois grupos que realmente se posicionam de maneira diferente em relação à honestidade. Eles têm uma percepção mais negativa a respeito da honestidade.
Quanto à legalidade, acho que uma interpretação parecida com a anterior, né? Então, aqui também, eu acho que não dá para julgar que, às vezes, agir de acordo com a lei é algo positivo. Então, se você levar isso em consideração, juntando com raramente, você tem um número expressivo de quase, né, 50% de pessoas, de respondentes aqui, em volta de 50%, um pouco menos em algum, na PM passa um pouco, na PC, de pessoas que são críticos com relação a esse agir de acordo com a lei nas três, mesmo identificando as três, identificando as duas polícias e mesmo quem não identifica, né? E aqui, mais uma vez, a questão etária também é muito importante. Essa questão etária, já digo, ela vai se repetir para várias questões. Ela é muito importante para explicar. Não é uma exclusividade, eu acho que de cara não é uma exclusividade nossa, né? Eu acho que na literatura aponta isso como esse é um elemento importante para explicar os posicionamentos com relação à polícia. Aqui, na verdade, a gente olhou outras questões como escolaridade, renda também, mas os resultados não foram. A gente está destacando só o que apareceu como significativo, que realmente era um resultado importante. Bom, passando um pouco só para ilustrar um pouco aqui, um pouco mais, a gente não tem uma pergunta no Survey de 2015 sobre avaliação, mas a gente tem a pergunta sobre confiança, que é uma pergunta genérica, ela vai no final da bateria de questões sobre polícia, né, com várias questões, então ela, de certa forma, também ela tem esse papel de ser como se fosse um balanço final, porque as pessoas, a dinâmica do questionário, as pessoas vão respondendo as perguntas, e é natural que ao longo do questionário elas vão muitas vezes se deparando com questões e tendo que se posicionar sobre questões que elas nunca se colocaram antes, né? Então essa questão também tem esse papel de ser um pouco o termômetro, né, do posicionamento. E é isso, aqui a gente tem se a gente considerar que confia muito e confia uma categoria só, porque eu não vejo também muita diferença entre essas duas, confiar e confiar muito, para mim tem um pouco de confiança em um grau, né? Confiar pouco com uma categoria intermediária, né? A gente tem uma distribuição quase de um terço para cada, né? De cada bloco aí. E aqui também, olhando aqui a idade, né, também se verifica, pessoas mais velhas tendem a confiar mais, a questão racial aqui também, né, ela está num limiar ali, ela, na verdade, ela está num limiar entre essa diferença significativa entre os grupos, mas vale a pena ressaltar, porque é uma questão que tem que ser observada, parece que tem que ser observada mais a fundo, né, e saber identificar as polícias também, saber que a polícia militar, identificar, né, vamos dizer, a principal atribuição da polícia militar, a principal atribuição da polícia civil, ou não saber, não faz diferença para explicar, né? As pessoas julgam de maneira... E, bom, aqui a gente vai para a parte final, eu não sei como é que está meu tempo, eu acho que eu estou até falando rápido, mas a gente tem um pouquinho mais a falar aqui. Que é falar um pouquinho da questão do policiamento por consentimento. O que é policiamento por consentimento? Acho que alguns já devem ter contato com o tema, mas falar rapidamente para quem não conhece, né? Essa é uma concepção uma concepção de política de segurança, né? Uma abordagem, acho que é uma agenda de política, né? De política de segurança que tem sido debatida principalmente no Reino Unido e nos Estados Unidos. Não é uma questão muito nova, acho que já tem algumas décadas, né? Eu acho que atualmente, pelo que eu tenho acompanhado o debate dos Estados Unidos, que está muito, né, efervescente a respeito de reformas nas polícias e tal, esse tema tem voltado, né? E eu acho que tanto antes, né, ainda em 2014, naquelas primeiras manifestações que deram, acho que também uma visibilidade maior, até internacional, para esse movimento Black Lives Matter,
uma das respostas da Casa Branca à época, os movimentos, né, por conta do assassinato do Michael Brown, acho que foi em 2014, mas depois teve outros casos também de violência policial que foram filmados e que geraram grande repercussão e comoção, né? Foi discutir um pouco de pensar um pouco o policiamento, a atividade policial, né, a relação com algumas comunidades e como gerar maior consentimento, né? E isso, debate de fundo é um debate que, de certa forma, que opõe, né, duas formas de uma políticas, né, um policiamento mais baseado na ideia de dissuasão, que aquela é uma ideia que é muito influente, né, sobre as políticas, as práticas policiais, em diversos lugares no mundo, que parte do pressuposto de racionalidade instrumental, né, que os indivíduos, né, que submetem aos cidadãos, eles vão considerar riscos, né, de coerção, de sanção, antes de praticar um ato criminal ou desobedecer uma ordem da autoridade. E esse policiamento por consentimento, na verdade, ele busca menos, na verdade, ele não está negando essa dimensão da instituição, mas ele propõe um outro caminho, que é um caminho de construção, de reforço, manutenção da legitimidade, né? Que não seja lastrada só pela questão do medo, seja uma relação com a polícia em que as pessoas elas consigam reconhecer que aquilo que obedecer ou obedecer a polícia é o certo a ser feito, né? Então, uma perspectiva mais normativa, né? E a discussão é que como gerar isso, né? Como aumentar esse consentimento. E aí os estudos vão tentar mensurar essa forma, esse contato, essas interações das pessoas com os agentes policiais, né? Então, eles estabelecem algumas questões como a capacidade da polícia ser clara nas informações durante essa interação, vou falar mais especificamente, mas a justiça, a percepção de que os procedimentos que estão sendo adotados ali no processo decisório, na interação, eles são justos, a neutralidade, o tratamento igual, independente de raça, posição social. Então, é um pouco isso, né? Que está ali em jogo nesse policiamento por consentimento. É isso que eles estão buscando. E aqui, como está sendo colocado, a eficácia, né, que é a capacidade da polícia atender aquilo que se espera dela, né, de lidar com segurança, tal. Não é uma questão irrelevante, não deixa, ela tem impacto sobre o consentimento também, ou sobre gerar legitimidade, não, e não uma obediência por medo, mas até porque se a polícia não foi eficaz, né, minimamente, ela também ela perde a razão de existir dela, né? Mas esse é um elemento muito importante para esse debate. Bom, a gente vai tratar um pouco aqui nos próximos, agora nesse final, um pouco das perguntas do Neve que permitem a gente observar um pouco dessas questões no nosso survey e na população de São Paulo, né? E adiantando, né? Essa, na verdade, é uma agenda de pesquisa do Neve. O Neve tem trabalhado um pouco com essa abordagem de legitimidade policial. Então, já tem alguns artigos publicados, artigos internacionais, artigos nacionais. Então, eu convido também, aproveitando para não perder, eu já devia ter falado isso, o site do Neve também tem os relatórios. Então, quem tiver mais interesse pelo assunto, pode consultar o site do Neve, que vocês vão encontrar algum material lá, tá? Então, aqui, eficácia, eu acho que eu já falei um pouco essa capacidade de responder às necessidades de segurança do cidadão, né? E aqui eu coloquei algumas questões que, vamos dizer, no nosso questionário estariam nesse campo da eficácia, né? Que seriam as seguintes: a capacidade de manter a tranquilidade nas ruas, investigação, atendimento à delegacia, atendimento 190, e aí duas questões mais práticas mesmo de
práticas, né, mas relacionadas a crimes, né, que as pessoas possam vir a sofrer, assalto a mão armada e o tráfico de drogas, né, como elas lidam com isso. Então, aqui, a tranquilidade na rua, eu acho que a maioria das pessoas julga como bom, a capacidade da polícia. Aqui, especificamente, a gente está falando uma atividade mais restrita à polícia militar, né, que está no dia a dia nas ruas. A gente não colocou polícia militar, a pergunta é genérica, mas aqui a gente pode entender que aqui as pessoas estão julgando o trabalho da polícia militar, especificamente. A investigação, por outro lado, da polícia civil, e aqui também tem uma distribuição, né, bem distribuída, vamos dizer assim. Tem também uma fração importante que julga negativamente o trabalho da polícia de investigação, parecido também, mesmo por volta também de 32%, 33% também julga positivamente, é bem distribuído. O atendimento da delegacia parecido. O atendimento 190 tem um destaque, né, aqui positivo, 46% julga como bom, e mais 33% como ruim, mas a maioria, quase maioria julga como mais positivo. E nessas outras últimas questões, o tráfico é a questão que é mais crítica, parece, na opinião das pessoas, né? E o assalto a uma armada também um pouquinho menos que o tráfico, né? 10 pontos menos, mas também é uma questão que preocupa 43% dos habitantes de São Paulo. Aqui, na verdade, a gente não está muito preocupado mais em mostrar um pouco das questões e de como elas foram feitas no questionário. E aí, mais especificamente pensando, a gente fez um exercício aqui para finalizar, as questões mais, vamos dizer, eficácias da PM, né? Mais afeitas, mas que dizem respeito ao trabalho da Polícia Militar nesse bloco de eficácia. Então, seria o atendimento das chamadas de emergência, né, como a gente falou, e manter as ruas do bairro tranquilas. Daqui a gente verifica a questão da idade, passei aqui. Como eu tinha dito anteriormente, né, pessoas mais velhas posicionam de forma mais positiva, né, no julgamento da eficácia com relação quando comparada às mais novas. Aqui também se verifica. E manter a capacidade de manter as ruas do bairro tranquila também. E saber identificar a polícia não tem influência nesse julgamento. Tá? Sobre a polícia civil, a mesma coisa, né? As pessoas mais velhas tendem, né, a avaliar melhor a questão da investigação, assim como o atendimento na delegacia. Bom, vamos agora para justiça procedimental, né? Para finalizar, que é o nosso último dado, último bloquinho de dados aqui, né? Então, aquilo que eu tinha falado, né? O justiça procedimental é formada, vamos dizer, por dois aspectos: observar a qualidade da interação e a qualidade do tratamento na relação com a polícia. A qualidade da interação, então, seria a capacidade de dar voz, né? Das pessoas participarem da decisão, a percepção de neutralidade da polícia no julgamento ali da questão, e a qualidade do tratamento diria respeito ao o respeito, a cordialidade nessa interação e a honestidade, né? Aqui algumas questões, né, que a gente usa para construir esse indicador nos nossos estudos, esse indicador de justiça, de procedimentos justos, né? A polícia trata bem pessoas como você, ela dá atenção às informações que as pessoas trazem, ela toma decisões justas e parciais, ela explica claramente. E equidade aqui, ela trata bem negros e brancos, ricos e pobres, independente dessas. E aqui a gente trata bem com você, a gente vê que tem a maioria se posiciona positivamente, né?
informações trazidas também, você tem, não chega a ser maioria, mas você tem a maior parte se posiciona, entende que isso ocorre com uma frequência maior. Já sobre a justiça, imparcialidade ali, na atuação policial, isso já fica mais dividido, né? E aqui eu acho que o resultado mais negativo fica por conta da clareza, né? De se explicar, de ser clara nas abordagens ou na interação, né? Acho que 41% aproximadamente das pessoas falam que só raramente a polícia ela é clara, né? Por que ela está tomando aquela decisão. E equidade também tem 41% das pessoas também acham que a polícia não age, não trata pessoas diferentes da mesma maneira, não trata de forma diferente. E aqui para fechar, a mesma coisa que eu fiz com a eficácia, né? Então, qualidade de interação, são essas duas questões aqui, né? A questão aqui, idade, mais uma vez, mais velho tem visão mais positiva. E aqui a questão racial também aparece, né? Que não apareceu na eficácia, mas aqui ela aparece como uma questão significativa. Pretos e pardos têm posicionamento mais negativo quando comparado aos brancos, nas duas questões, né? E, por fim, a qualidade da interação, né? Que a gente colocou, trata bem pessoas como você, por exemplo, e trata com respeito todas as pessoas, ricos, pobres, negros e brancos. A idade também importa e, mais uma vez, a mesma coisa, negros e pardos demonstram um posicionamento mais crítico, mais negativo quando comparado aos brancos, né? E eu acho que é isso, já falei demais, não estou marcando o tempo, mas acho que eu já talvez tenha passado um pouco, né, Renato? Só 3 pontos aqui para fechar, vou falar brevemente, aí depois a gente abre, a gente pode conversar um pouco sobre umas perguntas e se alguma coisa não ficou claro, peço desculpa pela confusão no começo aqui, mas para fechar, eu acho que um ponto destacado nesses dados que a gente mostrou é que as pessoas, ainda que elas consigam identificar, alguma parcela da população identifique a diferença não, sempre repito, mas as especificidades da PM, da Polícia Civil, isso não parece que impacta nos julgamentos, nos outros julgamentos sobre a polícia. Não parece. Então, a gente entende que nesse sentido, na verdade, a atuação de uma polícia impacta na imagem e na atividade da outra, né? Então, não adianta pensar como coisas, apesar de elas serem diferentes, trabalhar organizacionalmente, operacionalmente serem diferentes, o que uma faz impacta sobre a outra. Eu acho que isso é uma questão que fica, né? Apesar das pessoas saberem, eu acho que isso é uma questão que a gente tem que pensar, talvez a gente possa conversar mais sobre isso. Outra questão é que a questão dos jovens e dos negros e pardos, dos não brancos, que aparecem em diversas questões, elas têm um viés mais negativo, né, na percepção sobre a polícia. Então, eu acho que é uma questão também que a gente pode pensar e conversar, que essa polícia tem o interesse de melhorar a relação com determinados públicos, com a população geral, ela deve ter atenção especial com esses grupos, né? Como eu já disse, isso já é recorrente da literatura, né? Esse posicionamento mais crítico desse grupo, mas eu acho que o nosso dado deixa muito claro isso, né? E por fim, para fechar aqui, eu acho que pensando nessa questão da relação, né, com esses grupos, pegando um pouco desse gancho, eu acho que que vale a pena destacar que, em certa medida, o caminho, talvez, para melhorar a imagem, para melhorar alguns aspectos de como a população vê as polícias, eu acho que esse caminho está ao alcance da polícia, né? Não está fora, não está no melhor equipamento da polícia, né? Em parte, ele está internamente, talvez através do processo, não sei, de seleção, formação. Acho que os policiais podem falar um pouco o que eles acham sobre isso, né? A gente entende, logicamente, há diversos aspectos outros que impactam na forma como a polícia atua. A
a gente tem outra pesquisa que a gente também conduziu com policiais, e, é claro, tem as questões organizacionais, as questões de relacionamento com superiores, com pares, condições materiais, de remuneração, que vão impactar na forma como a polícia trabalha, mas essa questão da melhoria dessa forma como a polícia é vista pela população, ela passa também por ter a eleição disso como uma prioridade da instituição, né? E pelo convencimento da instituição que essa melhoria na relação é parte da política, né? A política de segurança, porque ela tem contribuições através do fomento à cooperação, então, eu acho que fica um pouco isso, olhando aqui os dados e brevemente esses dados que a gente apresentou aqui. E lembrando que talvez não, semana que vem a gente vai ter um outro seminário que vai apresentar um pouco dessas iniciativas, né? Sendo essa questão de melhorar essa relação com o público. Existem diversas polícias no mundo que realizam treinamentos para melhorar essa justiça procedimental da polícia, né? Então, são os treinamentos de procedural justice, né? E a gente fez um levantamento sobre esses treinamentos, e esse será o tema do nosso próximo seminário. Então, convido já de antemão quem tiver interesse. Semana que vem, eu acho que já 31 às 7 horas, o Gabriel, um pesquisador companheiro nosso no Neve, vai apresentar um pouco dessas iniciativas. Ele mapeou um pouco desses treinamentos e vai apresentar no próximo seminário. Então, eu acho que é isso. Peço desculpas novamente pela confusão do começo. Achei que estava tudo certo, a gente fez vários testes, mas infelizmente fomos pegos de surpresa. E estou aberto para as questões e a gente conversar. Aqui está meu e-mail, qualquer dúvida. E no site do Neve, novamente, eu convido vocês a entrarem no site do Neve e consultarem todo o material que tem lá, tem os relatórios, tem indicação dos artigos que estão sendo publicados com esses temas, e é isso. Muito obrigado. Bom, obrigado, Fred, pela apresentação. Acho que a gente tem mais alguns minutinhos. Eu vou pedir a licença para vocês, se vocês concordarem, da gente estender um pouco o nosso horário. A princípio, a gente tinha pensado em terminar às 8, como a gente começou um pouquinho atrasado, a gente poderia estender até umas 8h15 para a gente ter um momento também de perguntas e respostas, né, para a gente poder interagir um pouco. Tem algumas perguntas, alguns comentários que eu vou passar aqui para o Fred, e demais pessoas que tiverem também perguntas, comentários, por favor, podem postar que a gente vai encaminhando aqui na medida do possível para a gente conversando um pouco com vocês. Aliás, esse é o momento mais rico, né, desses debates, desses encontros, que são essas trocas de ideias. Fred, tem algumas perguntas aqui. Eu vou começar por uma do Antônio César Ferrari. Ele coloca, né, como pergunta aqui, qual foi o período da coleta da pesquisa, né? E depois tem uma pergunta dele com a da Maria Cristina também, que eu vou juntar aqui para você também responder, que vai nesse mesmo sentido, que se esses dados foram ou serão encaminhados para as instituições da Secretaria de Segurança Pública. E a Cristina pergunta também nesse mesmo sentido, né, se o trabalho da gente foi visto pelo governo estadual. Então, podia até falar um pouquinho, então, do período da coleta, né, Fred? Fala também um pouquinho, se lembrar do tamanho da amostra, mais ou menos como é que ela foi feita, né? Quantas pessoas foram entrevistadas, né? Como elas foram selecionadas. Eu acho que isso também ajuda o Antônio César. Ali, né? É Antônio César, né? E Maria Cristina. Então, esses dados que a gente apresentou agora, eles são referentes a uma coleta feita em 2015, a amostra é de 1.806 pessoas, né? Da cidade de São Paulo. O período foi em 2015, eu acho que, se eu não me engano, que entre o mês de julho, por aí. Agora eu não tenho essa informação na mente agora. Então, nós temos outras ondas. Temos uma onda de 2018 também, que foi coletada. Tem algumas pequenas mudanças no questionário, essa questão, por exemplo, da identificação
das polícias não tem nessa onda de 2018. Mas tem outras questões também que entraram. E também nós temos um acompanhamento longitudinal, né? Que a gente tem umas ondas que são aplicadas em algumas regiões da cidade e são as mesmas pessoas e eles repetem o mesmo questionário depois de algum tempo, né? E não, como a pesquisa está em andamento, a gente foi feita essa coleta e os pesquisadores do NEV estão trabalhando e a gente está participando de seminários, divulgando esses dados, mas não foi, ele não é público ainda porque a gente está trabalhando com ele, né? Está analisando, tem muita coisa para analisar, mas a ideia é que um dia a gente vá publicar, talvez em breve, um relatório mais amplo, né? Descritivo das questões. Mas a gente está aberto a iniciativa desse tipo de seminário, justamente tornar eles público, né? Para um público maior. E é isso, Maria Cristina. Tem mais questões, Renato? Tem mais, Fred. Obrigado, Fred. Vamos passar para as próximas aqui. Parte acho que você já respondeu também do Antônio César, mas ele pergunta se há perspectiva da realização de nova pesquisa, né, de novas, além da onda de 2015, que você falou de... Olha, tinha agora 2020, mas a pandemia parou. Agora a gente não sabe quando vai voltar, né? Porque também talvez fosse a última, porque essas pesquisas são muito complexas de serem realizadas, muito caras, tal. Mas a gente tinha uma ideia de tentar fazer uma agora em 2020, mas infelizmente a gente não sabe como vai ficar, não sabe se vai ser possível realizar por conta da pandemia, tudo vai mudar, esse tipo de pesquisa. A gente já tinha dificuldades naturais de fazerem essa pesquisa, agora tudo vai ficar mais difícil, porque não pode ter contato e tal. Então, a gente vai pensar nisso, mas por enquanto isso está paralisado, vai ficar tudo com essas duas só. E o próprio Antônio César, ainda continuando essa pergunta, ele pergunta aqui se há previsão de participação ou envolvimento dos órgãos de segurança na elaboração ou na realização da pesquisa. Olha, a princípio, na elaboração não, né? A gente tem um projeto, a gente é financiado como já está, ele eu acho que até a abertura há, mas nesse momento, como a gente tem nossas perguntas do projeto da FAPESP, a gente tem um espaço muito limitado para dar conta das perguntas de pesquisa que a gente tem que responder, né? Então, a gente tem feito esse trabalho na equipe do NEV de algum tempo, mas a gente aceita sugestões, isso a gente está aberto, né? Mas como a gente também não sabe agora quando se a gente vai poder ter outra iniciativa de pesquisa desse tipo, vai ter possibilidade de fazer outra onda, mas eu acho particularmente que seria muito interessante se a própria secretaria, né, tomasse a iniciativa de fazer aqui uma sugestão, né? Pesquisas desse tipo, acho que outras polícias do mundo fazem, né? O famoso British Crime Survey, né? Que é um survey que na Inglaterra é conduzido pelo governo sobre as questões de vitimização e então questões sobre percepção acerca da polícia. Isso é fundamental para a polícia inglesa, né? Aqui a gente não tem, mas é uma questão que seria importante as secretarias pensarem um pouco em acompanhar isso. Até voltando naquela questão que eu coloquei de considerar a opinião das pessoas como, de certa maneira, uma medida um aspecto para observar o desempenho das polícias, né? Não só se a gente entra, por exemplo, no site da Secretaria de Segurança Pública, lá você tem os dados, você tem lá medidas de produtividade policial. Você tem os indicadores, né, de flagrante e tal, que ninguém está dizendo que não é importante, mas um olhar mais compreensivo, vamos dizer assim, que dê conta de mais aspectos do trabalho policial, eu acho que deveria levar em conta um pouco como as pessoas estão vendo a atividade policial, como elas percebem, qual é o clima, qual é o termômetro, né, na visão das pessoas, na visão acerca da polícia, na visão das pessoas, né? Então, é isso.
Agora tem um bloquinho aqui de perguntas, Fred, sobre a Hum. questão de raça, né, as questões raciais. Então, Ah, Glauco Carvalho, né, ele parabeniza aqui a apresentação, ele pergunta, né, a diferença entre jovens brancos e negros nas respostas às perguntas do survey é muito grande, né? É muito grande, ele está perguntando, né, se as diferenças são muito grandes. Ou seja, são muito robustos os percentuais de diferença entre o apoio de jovens brancos à polícia e de jovens negros. É muito gigante, né, a pergunta se essa diferença é muito grande. E aí, a Débora, ainda nesse mesmo tópico, ela também pergunta, gostaria de saber se há diferenças muito significativas entre pretos e pardos, no que se refere à percepção de procedimentos justos da polícia e à experiência de contato com os policiais. E o Ronaldo Gonçalves Faro, nesse mesmo tópico, né, pergunta se já foi feito um estudo sobre pretos, brancos, pardos e outras, né, nas polícias. Que acho que era bom falar um pouquinho até da outra pesquisa, né, que foi com os policiais, né, sem ser a população, a pesquisa também com os policiais. tá. É, olha, a diferença, primeiro para o Glauco, a gente não, aqui eu não coloquei, eu não analisei aqui, não coloquei jovens não brancos ou jovens negros aqui. Eu olhava só separadamente, só jovens, depois só negros, né? Então, mas eu depois eu posso olhar isso, a gente pode conversar, mas eu suspeito que sim, acho que jovens negros devem ter uma hipótese, né, que eles têm uma visão mais negativa. Agora, essa diferença é fato que existe, né? A questão pessoas pretas e pardas, elas em diversas questões elas têm um posicionamento mais crítico com relação aos brancos. E essa diferença é grande. É grande. A média da resposta dos pretos e dos pardos é bem menor, vamos dizer assim, bem mais negativa do que a dos brancos. Por isso que a gente destacou. Aqui eu, na verdade, destaquei só o que chamou a atenção, né? Outras coisas mais que ficaram um pouco mais sutis, a gente não resolveu não colocar também, porque são questões que têm que ser melhor trabalhadas, né? Débora, a gente optou por juntar aqui as duas categorias, né? Pretos e pardos. Em algumas questões há uma diferença de média, mas não uma diferença significativa, né? Agora de cabeça eu não sei te falar, mas juntos, eu acho que algumas, se não me engano, até em algumas questões, os pardos tinham uma visão mais negativa até em média, do que os negros, né? Mas essa diferença entre esses dois grupos especificamente não era significativa. Agora, eles juntos, ela é uma diferença significativa. E, por fim, a pergunta última era sobre estudos qual que era, Renato? Estudos sobre, na polícia, sobre isso, Isso. com relação, com relação a... Se já foi feito algum estudo entre brancos, negros e pardos e outras, né, e outras etnias nas polícias? Eu acho que eu particularmente... O Oi? nosso serve com os policiais. Sim, tem nosso serve com os policiais, né? Uhum. Mas a gente não olhou muito para essa questão, não, assim, essa questão não aparece como sendo explicativa da opinião dos policiais sobre o trabalho deles, né? A questão racial, internamente, ela não apareceu nos nossos estudos. A gente pode depois pensar, talvez, no seminário, apresentar isso mais detalhadamente, né? Eu acho que é um tema que... Agora, existem, sim, vários estudos aqui, depois a gente pode conversar, que trabalham com a questão racial da polícia, né? E aí tem vários viés, tanto da questão do, da questão mais a polícia, as visões da polícia sobre a questão racial ou questões de raça dentro da polícia, né? Mas existe sim, existe muita coisa, não só em São Paulo, no Brasil. Agora de cabeça não estou me lembrando dos nomes, mas uma breve pesquisa a gente pode encontrar esses estudos. Ótimo. É mais, Eratão? Tem mais algumas aqui ainda, Fredão. Andréia
E o Alex, né? Andréia pergunta se do serve de 2015 para cá, se já pode se ver alguma mudança na perspectiva, nessas perspectivas, né, apresentadas por você em relação à visão mais favorável, né, das polícias. Houve alguma mudança, né, de 2015 para cá nessas percepções da população em relação à polícia? Essa é a pergunta dela. E o Alex pergunta também, né, se quanto a essa diferença de avaliação de jovens brancos e negros, se houve alguma mudança nesse ponto ao longo das pesquisas, se tornou-se mais diversa ou não. Olha, também aqui eu não estou com o dado na mão, mas até onde eu me lembro não mudou muito. Eu acho, inclusive pensando um pouco é, é, nas questões que eu conheço, não são as mesmas questões dessas de 2015, mas as questões que eu trabalhei também um pouco mais detidamente, as do primeira, por exemplo, garantia da segurança, mesmo a avaliação da polícia, eu acho que há uma certa estabilidade nas percepções, né? A gente vê, por exemplo, lá quando a gente perguntava sobre a avaliação do passado, que tem um núcleo de pessoas que tem um posicionamento mais crítico, em torno de 20%. Isso não variava ao longo do tempo. E pelas respostas, é difícil esse posicionamento crítico sempre fica por volta desses 20, 30% também. Então, eu não, isso é uma coisa que tem que olhar mais detidamente, né? Entre as ondas, olhar com mais atenção, mas eu, a princípio, até onde eu me lembro, eu não vejo nada muito diferente, né? Muito gritante, mas eu acho que é um tema que a gente pode pensar, como eu disse no começo, gente, são muitos dados, muitas coisas que poderiam ser tratadas aqui. No final das contas, na verdade, eu optei por um trazer 2018 justamente porque eu acho que eu teria que ficar só fazendo essa comparação entre essas duas tomadas, e eu me prendi mais na de 2015 pensando em fazer um panorama, né, mais geral de alguns pontos só também, muitas coisas ficaram de fora. A gente pode pensar no futuro, e na verdade a gente está planejando trabalhar no próximo webinar só a questão, por exemplo, do contato da polícia, as pessoas que tiveram experiência com a polícia, né? Mas é isso, tem muitas questões que tu pode tratar, a gente aceita sugestões, se vocês tiverem interesse em alguma coisa, depois encaminha um e-mail, a gente pode conversar e pensar, quem sabe, uma outra oportunidade de conversar e trazer outros dados aí. O que mais? Agora tem mais para a gente encaminhando também para os nossos finais aqui. Uhum. O Cícero, né, ele dá boa noite, ele é guarda civil metropolitano no município de São Bernardo do Campo, né? Parabeniza a todos que desenvolveram o presente trabalho e solicita saber se o Neve já fez algum trabalho semelhante com as guardas municipais do estado de São Paulo. Haja vista que os trabalhos que realizam no sistema de haja visto o trabalho que as guardas realizam também no sistema de segurança pública. Caso não, ele aproveita o ensejo para sugerir a elaboração de trabalhos semelhantes pelo Neve. Agora, em relação à percepção dos paulistanos em relação às polícias, ficou claro qual é o modelo de polícia que os paulistanos querem, né? Eu acho que ele está dizendo aqui. Bom, até o Renato, se quiser falar um pouco sobre isso também, a gente trabalha junto. A gente começou agora recentemente, a gente está com uma interlocução, né, Renato, com a Secretaria de Segurança Urbana, né, Isso, aqui do aqui município de São São Paulo, Paulo. né? E a gente usou na verdade, o questionário, a pesquisa que a gente faz com os policiais, que a gente conduziu com os policiais militares e civis, né, a gente teve a oportunidade de aplicar esse questionário com algumas adaptações aos guardas municipais, duas turmas, né, de guardas municipais que estavam se formando, né, que estavam indo para a rua ali, antes um pouco de começar na atividade na rua. E bem interessante, a gente acha que é bem interessante essa pesquisa, a nossa ideia, né, agora vai ser daqui a um tempo
Vamos ver agora, que agora também tudo está um pouco mais incerto, mas daqui a um tempo, quem sabe talvez esse ano ainda, a gente voltar àqueles policiais, que estavam em formação, a gente voltar depois de um ano, depois que eles tiveram experiência na rua, depois que eles tiveram, né, é, tiveram contato com a atividade, né, para fora dos muros da academia, e ver como é que as opiniões deles sobre diversas questões, né? Inclusive sobre essa questão, a gente coloca questões sobre procedimento, né, justo, se as pessoas, né, devem ser tratadas assim, assim, e outras questões. Como é que se isso mudou, né, depois de um ano, depois de sair da formação, né? Então, sim, a gente tem interesse também em fazer pesquisas com as guardas municipais, porque a gente acha que elas têm um papel importante também. Mas, da mesma maneira, se 30% das pessoas não sabem a diferença entre a polícia militar e a polícia civil, eu acho que a guarda civil, dessas 30%, a guarda civil está no bolo, entendeu? A guarda civil, a forma como ela vai atuar, vai impactar na maneira como a PM é vista, como a polícia civil é vista, as pessoas não sabem. O que não diminui, né, a opinião das pessoas. Eu acho que isso é uma questão que a gente tem que ter em mente. As pessoas, para a gente, talvez, os interessados policiais, os pesquisadores, os gestores públicos, sei lá, que sabem as diferenças, as atribuições, as competências, tudo bem, que a gente consegue ver as diferenças, fazer algumas críticas, vamos dizer, mais embasadas a alguns aspectos, mas para a população em geral, elas não sabem a diferença, né, entre e elas não têm uma opinião objetivas em todo momento sobre qual cada autoridade faz, mas não por isso a opinião delas importa menos, né? Acho que no final das contas, chega no ano da eleição, elas são sempre chamadas a se colocar diante dos problemas, diante de que tipo de sociedade que elas querem, de que tipo de governo que elas querem, e elas vão mobilizar essas referências que elas têm. Por isso que eu acho que é importante a gente acompanhar um pouco desse imaginário, dessas percepções que as pessoas têm sobre as autoridades, não só sobre a polícia, né? A gente aqui trabalha com a questão policial, mas com as polícias, né? E tem mais outras autoridades e outras instituições também. Obrigado, Fred. E Okay? é uma sugestão aqui, né, do Coronel Glauco, né? Eles têm muitas informações, né, colhidas, pelo que dá para perceber aqui, pelo também que ele já conhece da pesquisa, e ele sugere programar uma série, né, de talks, né, de seminários ao longo desse semestre, com as diferentes temáticas, que a gente poderia apresentar temáticas por temáticas e ir aprofundando cada uma delas. Aliás, eu até já aproveito também a sugestão, né, do Coronel Glauco, né, e convido também o Antônio, que depois a gente podia até fazer uma conversa, né, com eles para a gente até apresentar um pouco mais, né, a pesquisa em profundidade e depois pensar, talvez até, se tiver a possibilidade de em algum momento incluir alguma questão, algum desses pontos, poderia também ser interessante. Então já fica a sugestão. E tem também, para a gente fechar, o Antônio César Ferrari, né, ele fala que gostaria muito também de falar sobre os atuais procedimentos da Polícia Militar a respeito do treinamento. Né? Então, ele tem muita coisa para falar sobre o treinamento da Polícia Militar e do relacionamento com a população. Então, a gente até aproveita, né, e convida um pouco para o próximo seminário, que vai ser exatamente o tema, né, dos treinamentos da polícia. E aí a gente poderia até fazer uma conversa mesmo das semelhanças e da diferença dos treinamentos em procedural justice, né, que a gente tem nas outras polícias, né, da justiça procedimental nas outras polícias, e o treinamento que a gente também tem desenvolvido aqui na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Né? E o Antônio pede de novo, por favor, né, em futuras coletas, da possibilidade de a gente também contar com a participação e sugestões também das outras instituições, principalmente das polícias. Eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Eu acho que não. Tem muitos agradecimentos e elogios aqui à sua apresentação, Fred. Eu acho que é isso. Né? Então, eu queria te devolver a palavra para as considerações finais, aí, as suas palavras finais, e a gente já encaminhar para o nosso
encerramento aqui. Bom, acho que agradeço a audiência, né? As pessoas 7 horas da noite estarem paradas nos ouvindo, né? É uma satisfação, acho fico muito agradecido mesmo. Acho que o Neve, fala o nome do Neve, dessa iniciativa de poder compartilhar um pouco dos resultados essas questões são muito importantes. Ouvir um pouco tanto da audiência que não é policial, mas dos policiais também, um pouco da opinião deles sobre essas questões. Todas as sugestões, críticas são muito bem-vindas. Está muito aberto a manter esse diálogo, né, com todos. E eu deixei meu e-mail no final da apresentação, mas acho que no site do Neve também tem lá, qualquer coisa, eles podem encaminhar perguntas, a gente chega na gente. E é isso, peço desculpa pela confusão do YouTube, para todo mundo que está vendo aqui. Eu deixei tudo programado, mas quando eu fui abrir o canal no YouTube, ele abriu um outro navegador no meu computador que eu nunca usei, e aí eu não conseguia mais logar, e aí já tinha começado, eu tentei fazer rapidamente, mas peço desculpa pela confusão. Também peço desculpa por uma eventual confusão na apresentação dos dados aqui, não ter sido muito claro, é porque é inédito para mim essa coisa de apresentar não olhando para a cara das pessoas, então você fica... Não que isso melhorasse muito na exposição, mas a gente sempre vai usar em defesa da gente os problemas, né? Então, muito obrigado desde já. E é isso, a gente tem, a princípio, só lembrando, tem o seminário da semana que vem, como o Renato falou, acho muito interessante para talvez falar um pouco da questão da justiça procedimental. Acho que tem muita coisa que dá para a gente falar sobre isso, acho que semana que vem vai ficar mais claro, e menos como teoria, até como prática, né? Como as polícias estão pensando isso. E eu sei que mais para frente a gente tem a proposta, talvez não agora, mas no próximo mês, eu vou tentar trabalhar um pouco, apresentar um pouco da questão do contato com a polícia, quer dizer, a experiência real, quem teve experiência e como as pessoas veem essa experiência com a polícia. Mas teve várias sugestões no meio do caminho, e a gente vai conversar e quem sabe a gente consegue fazer outra coisa, talvez eu não, mas outra pessoa, ou eu mesmo, e a gente apresenta todos os dados, tá? Então, muito obrigado novamente, boa noite e até a próxima. Bom, a gente agradece, Fred, a sua apresentação, né? Muitos elogios aqui mesmo. Nós agradecemos também aos oficiais alunos, né, do curso superior da polícia pela participação. É muito boa essa integração e esse contato também com vocês, né? Aproximar também a academia, né, com os policiais. A gente tem aprendido muito e aprendido, inclusive, a ver pelo lado também dos policiais, que também foi a outra pesquisa que nós realizamos, né? Tem esse survey com a população e tem um levantamento que foi feito com os próprios policiais, como os policiais também percebem, né, essa condição de ser polícia, as suas relações, né, internas, as suas condições de trabalho, como é que isso impacta no seu dia a dia e no seu trabalho e na sua própria construção da ideia, né, de uma autoridade, de uma legitimidade. Também é uma pesquisa bastante interessante. Em algum momento também a gente vai trazer aqui para ir apresentando também para vocês. A gente também gostaria de agradecer a Academia de Polícia, que também nos ajudou aí nos contatos, né, com vários policiais para participar desse webinar. A gente também agradece a Polícia Militar do Estado de São Paulo também, que nos ajudou aí a partir, né, dos contatos que nós temos, o Coronel Ernesto, o Coronel Glauco, né, também a divulgar o seminário e trazer alguns de vocês também para cá, para participar desse nosso encontro de hoje. E gostaria então de reforçar essa colocação que o Fred fez, né, que as questões sobre a imagem da polícia, principalmente relacionadas à confiança da população nas forças policiais, têm sido uma preocupação, né, em várias polícias ao redor do mundo. Eles têm se preocupado muito com a queda da legitimidade e com a avaliação negativa que as polícias vêm sofrendo ao longo do mundo. Para enfrentar essas questões, muitas instituições policiais têm investido em treinamentos. E estes, né, têm se destacado, e entre esses têm se destacado, né, os treinamentos em justiça procedimental. O Neve realizou um levantamento, né, sobre os treinamentos em justiça procedimental nas várias polícias e vários lugares do mundo que têm desenvolvido, né, essa estratégia de treinamento. Os resultados desse levantamento então serão tema do nosso próximo seminário no dia 30 de julho, sem ser essa sexta-feira agora, a próxima, às 19 horas, com a apresentação do pesquisador, o mestre Gabriel Funari,
e comentários do Coronel PM Ernesto Puglia Neto e o delegado de polícia, Dr. Oswaldo Evangelista Júnior. Então, estão todos convidados. Nós agradecemos a todas e a todos e esperamos reencontrá-los em breve em nossos próximos seminários. Então, boa noite, até logo e até a próxima.